Atos 2:42, que diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te adoramos, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, nesse momento, a sabedoria do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, nos ensinar, vem abrir a nossa mente, vem nos dar compreensão, meu Pai querido. Desejamos, Senhor, que o Senhor venha glorificar, Senhor, o Seu santo nome através deste culto e deste ensino, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Deus. Amém. Os irmãos podem assentarem. Glória a Deus. Então, hoje, nossa doutrina, na nossa sede, Caucaia, 24/11/2021. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos, o estudo de hoje, irmão, nós temos o objetivo de aprender para viver e ensinar. E como é isso? É para que nós venhamos despertar cada vez mais para o ensino da palavra, para que nós também possamos ensinar a outros, né? Levar uma mensagem, desde o nosso lar, vizinhança, onde nós estivermos, nós estamos preparados. Mas o foco principal hoje do ensino é voltado para o discipulado, né? Que nós vamos ver no exemplo da igreja primitiva, que a igreja, ela teve seu início depois da partida do Senhor Jesus, com muito ensinamento, com muita oração e muito poder de Deus. Eram três coisas visíveis nessa igreja, tá certo? E então aqui no livro de Atos, nós vemos que inicia o versículo 42 dizendo: e perseveravam. Essa perseverança é que eles não paravam de estar ali junto no templo, na igreja, aprendendo, estudando, ouvindo, e depois dali começou a se multiplicar o número de salvos e de pessoas pregando o evangelho e ensinando, e o Senhor fazendo maravilhas. Então a igreja perseverava na doutrina. A doutrina é ensinamento, tá? Então as pessoas que desejam fazer a obra de Deus, o mínimo que elas podem fazer, se elas querem trabalhar no evangelho, é estudar a palavra de Deus, é buscar a direção do Espírito Santo. Então nós temos hoje grande parte da igreja envolvida muito mais com outras atividades, mesmo sendo espirituais, mas desprezando o mais excelente, né, que é o estudo da palavra, para depois ensinar a palavra, e não ficar na situação que nós estamos vivendo hoje, de muitos cristãos, né, que não têm interesse de leitura, de estudo, né? É uma minoria que realmente quer, e aí nós estamos vendo os resultados. Uma igreja cada vez mais caindo, né, na presença de Deus, decaindo devido à falta de conhecimento, que o próprio Deus diz: o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento, tá bom? Então é um dos objetivos que nós vamos trabalhar sempre e cada vez mais. Bom, então assim, esse aprendizado, ele deve estar sempre, irmãos, em conformidade com a Bíblia Sagrada, né, e as diretrizes do ministério que congrega, que a pessoa congrega. Então, eu disse que eu vou repetir, vamos continuar repetindo. Nós congregamos em uma organização, em um ministério, Igreja Pentecostal Renovação dos Emidos, e nós devemos ter uma atenção especial para o que a igreja, o pastor e os obreiros ensinam. Porque se nós formos ficar pegando ensino que está aí a todo tempo pelas mídias, nós podemos nos confundir e acabar tendo uma dificuldade até de receber a doutrina que é ensinada pela igreja, quando se vai muito para a questão moral, principalmente, né? Então lembre-se, eu vou me dedicar aos estudos da palavra de Deus e vou ter uma atenção especial pelo que a igreja que eu congrego ensina, o pastor e os obreiros, certo? Com base aqui, eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. A palavra de Deus era a doutrina do Senhor Jesus, mas eles estavam ali debaixo da autoridade que Deus constituiu, que eram os apóstolos, também na questão do ensino, tudo, né? Então vamos lá. A missão principal da igreja, tá? É discipular, e esse discipulado, ele vai acontecer com a pregação
e principalmente com o ensino da palavra de Deus. Tá? Então, mais um objetivo para nós hoje. O que é que nós queremos hoje? Gerar e despertar o interesse pelo ensino sistemático da Bíblia Sagrada, em cada um de nós. O que é o ensino sistemático? É eu estudar todos os assuntos que envolvem a nossa vida, a sociedade, e para a Bíblia. E para a Bíblia. Sistemático é um sistema de estudo. Temas, acontecimentos, além dos temas bíblicos de fé, né? Das doutrinas básicas da fé, mas de uma forma geral. Então nós estamos aí, cada dia, com muitos assuntos polêmicos que envolvem a sociedade, está em confusão com a fé, e a Bíblia, ela tem resposta. Se nós contextualizar os assuntos na Bíblia, contextualizar pegar capítulos, versículos, livros e estudar profundamente, nós vamos encontrar respostas para o que nós estamos vivendo, certo? Então vamos lá, missão principal da igreja, discipulado. O que é o discípulo? Né? Nós vamos ver. Pregar e ensinar, tem alguma diferença? Nós vamos ver aqui rapidamente, tá? Mas o ponto principal para nós hoje, o interesse por estudar, por ler, por ouvir, por aprender. Quem não sabe ler, ouve, né? Fica ouvindo. A irmã Maria Melo me falou que, às vezes, ela ouve várias vezes o mesmo culto, o mesmo ensino, a mesma doutrina. Com certeza ela está guardando na mente e no coração dela. E ela, como outros aqui, não terão dificuldade de congregar aqui e de seguir ao Senhor aqui nesse ministério, porque está estudando a Bíblia com o pastor, com a igreja, os obreiros, e de acordo com o que a igreja está ensinando, tá? Porque há uma variedade muito grande de estudo, de doutrinas, de interpretações, tá certo? Então, em Atos 2:40, está escrito assim, os irmãos, se quiser pode ouvir, porque vai ficar gravado, você pode rever em casa as referências, só para você ficar bem concentrado, tá? Atos 2, 40 a 43, diz assim, versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha, versículo 40 diz assim, e com muitas outras palavras. Então, essa pregação, no dia de Pentecostes, o que levou aquelas pessoas, é importante nós frisarmos aqui, ó, ao mesmo tempo que nós estamos estudando sobre discipulado, né, nós também estamos interpretando, certo? Aqui diz que muitas palavras eles falaram, e eles testificaram também, e exortava, né? Então, nós vemos que a conversão de quase 3.000 almas aqui nessa pregação foi pela palavra pregada, falada ali. Foi uma pregação, não foi nenhum estudo sistemático, né, ponto a ponto, como nós estamos fazendo hoje, mas foi a palavra pregada. E a palavra veio de encontro, né, à mente e o coração daquelas pessoas, e o Espírito Santo operou, e foram quase 3.000 almas, né, que se renderam. E a palavra, eles testificaram, né, quando fala testificar, falando de Jesus, né, e da história, um pouquinho da história, falando que ali era um cumprimento da profecia que Deus falou através do profeta Joel, e eles exortavam. Qual foi a exortação nessa pregação? Salvai-vos desta geração perversa, ó, salvai-vos. Então, depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, e o Espírito convence ela das verdades, então, a própria pessoa é que tem que tomar uma decisão. Por isso que eles dizem assim, ó, salvai-vos. Então, nós precisamos colocar uma atenção muito grande ao que está escrito, o que Deus está falando, aos estudos, aos ensinamentos, às orientações, principalmente da palavra de Deus, porque é por essa orientação que nós vamos ter que tomar a decisão de como nós vamos viver para Deus. Primeiro, aceitar Jesus, depois, a continuação da vida, né? No versículo 41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, tá vendo? Ó? A palavra que foi pregada. Não foi o movimento pentecostal ali, a descida do Espírito Santo, que converteu aquelas pessoas. Foram as palavras.
foi o que eles ouviram. Por isso que Jesus diz, ide pregai, ide ensinai, em primeiro lugar, para depois acontecer a obra do Espírito Santo, né? No sentido de poder. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Versículo 42 eu já li, né? Perseveravam na doutrina, essas vidas, esses novos convertidos estavam ali o tempo todo na doutrina, no ensinamento, que ali tinha também uma forma de discipulado, e era um ensino sistemático. No versículo 43 diz, e em toda alma havia temor. Observe a palavra temor. Ela está diretamente ligada também à palavra de Deus, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra, abrimos o coração, o Espírito Santo vai operar em nós e naturalmente, eu digo natural por obra do Espírito, o temor a Deus, que é a honra, não é medo, é a honra a Deus, o respeito a Deus, e a sua palavra vai estar em nós. Por isso a necessidade de se pregar, de se ensinar a palavra, tá? Então diz que havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os irmãos percebem que há uma ordem, né? Eles, cheios do Espírito Santo, tiveram um entendimento errado, achavam que aqueles homens estavam embriagados, tinham bebido bebida alcoólica, estavam bêbados. Mas eles pararam e foram pregar e dizer o que estava acontecendo. É isso que nós, igreja, devemos fazer, primeiramente, para com o mundo. É dizer quem é Jesus, o que é que está acontecendo, a obra de Deus, o que é que Deus está realizando em nossas vidas e na vida de outros, e quais são os planos e os projetos do Senhor para a humanidade, para salvar. Não é ficar atacando ninguém, não, maltratando ninguém, colocando pessoas no céu, no inferno. Não precisa disso. Ensine quem é Jesus primeiramente aos pecadores. Diga quem é Jesus, a obra do Cristo. Não precisa ficar apelando para as pessoas, né, insultando as pessoas a serem crentes, senão elas vão para o inferno, senão isso, senão aquilo. Não precisa disso. Fale quem é Jesus, a missão dele, porque ele veio, porque nós somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, somente ele pode salvar a humanidade, tá? Então veja que no versículo 43, no versículo 41, tá? Do 40 até o 41, é a pregação e a conversão. As pessoas vieram para Cristo, aceitaram. No 42, eles estão sendo ensinados, no versículo 42. No versículo 43, já se percebe que tem temor no coração daquelas pessoas, elas já estão reverenciando a Deus e a palavra de Deus, e nesse mesmo versículo é testemunhado aqui também os milagres, as curas, maravilhas, né? Então vejam que a obra de Deus é uma sequência, e se nós entendermos, essas coisas também vão acontecendo nas nossas vidas, tá bom? Bom, as ferramentas usadas aqui em Atos 2, palavra de Deus, amém? E aí, a palavra de Deus, ela pode ser uma pregação, ou ela pode ser também um ensino, tá? Essa pregação que aconteceu aqui, foi uma pregação evangelística. O que é que a gente chama de pregação evangelística? Quando está se proclamando o evangelho da salvação, chamando as pessoas a Cristo, anunciando que Jesus é o Senhor e o Salvador, que o homem é pecador e precisa de um Salvador. Então a mensagem gira em torno de Jesus, Senhor e Salvador, do pecador que precisa de um Salvador, né? Então a mensagem evangelística é uma proclamação, é um convite à pessoa vir a Cristo, e o Espírito Santo vai trabalhar, e essa pessoa, esse ouvinte, por obra do Espírito Santo, vai tomar a decisão e vai se entregar para Jesus, né? Então, a pregação é isso. E o ensino já é a doutrina, que é o ensinamento. Ponto a ponto, palavra a palavra, explicando a Bíblia, palavra, frases, dando detalhes. Então esse é um ensino, é diferente de uma pregação. Numa pregação não dá para dar um ensino, é só uma proclamação, tá? Até o tempo é menor da pregação, o tempo do estudo é maior, porque vai detalhar, né, um estudo sistemático, tá bom? Então vamos só resumir, a pregação ela chama, tá? Isso é muito importante, ó. A pregação é para chamar, é para convidar, é para despertar as pessoas, é para o Espírito Santo, através daquela pregação, gerar no ouvinte o desejo por Deus, pela salvação, por uma nova vida em Cristo,
para poder sair do atoleiro ou do lamaçal do pecado, assim, vem, vem, vem. Jesus disse assim, ó, na proclamação, no convite, ele disse, vinde a mim todos. Ele não foi entrar em detalhe, quem era esse, como era, não, venha, venha, venha todos, Jesus ama todos, Jesus quer salvar todos os homens. Isso é, a pregação, ela está aí, ó. E ela se resume num convite a Cristo, a Deus, a uma nova vida. Já o ensino, o grande objetivo do ensino é formar, é dar uma forma a essa pessoa. Quando Deus fez o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. É no ensino que nós vamos, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, restaurar esta imagem do homem, que agora é uma imagem que o inimigo sujou. Agora nós vamos restaurar com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. E isso só é possível através do ensino. Então nós, os obreiros principalmente, aqueles que desejam pregar o Evangelho, precisam estudar, irmãos, precisam orar e precisam buscar o Espírito Santo, porque é aí que Deus vai trabalhar através de nós para pregar e ensinar. O ensino, lembre, é para dar forma. As pessoas mudam de verdade quando elas são ensinadas. Um médico não se torna médico porque ele quer ser médico, ele tem que ir para a escola, ele tem que estudar, ele tem que fazer especialização. E assim, todas as profissões requerem estudo, ninguém aprende do nada, né? Alguém prega, olha, você quer ser um médico, quer ser um cabeleireiro, Silvio, né? Quer ser um pedreiro, quer ser isso, aquilo. Se ele decidir que quer, ele achou que é legal, então ele vai ter que estudar. Assim também é a nossa vida com Deus, né? Tem alguém na portaria. Então, a pregação, qual é o grande objetivo dela? Chamar, diga comigo. A pregação, qual é o grande objetivo? E o ensino? Diga, formar. Formar, dar forma. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, quem te viu e quem te vê, é outra imagem. Não é, Silvio? Alguém já se admirou com você, Silvio? Foi que houve, Silvio? Tem gente que, infelizmente, né, diz, fizeram a tua cabeça? Não, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o conhecimento da verdade. Então isso é maravilhoso. Então a pregação chama e o ensino forma. O ensino sistemático, que é ponto a ponto, palavra a palavra, frase, o que nós fazemos aqui nas doutrinas, nas escolas bíblicas e no próprio discipulado. O ensino sistemático na igreja é indispensável com o objetivo de formar. O ambiente ideal, escola bíblica, então quem quer aprender vem para a escola bíblica, vem para doutrina, os cultos de doutrina, vem para o discipulado que tem na igreja e que também se faz nos lares, tá? Em grupos, tá bom? Então o discipulado ele pode acontecer tanto na igreja como nos lares, tá certo? Inclusive os irmãos podem marcar discipulado e vai lá aquele irmão, aquela irmã que tem mais experiência, tem mais conhecimento e vai então trabalhar o discipulado, que é dar o estudo, né? Tem discipulado para quem ainda não aceitou, para quem já aceitou Jesus, tá bom? E tem discipulado também para quem quer discipular, né, irmã Rita? Tá bom? Então isso é interessante. A igreja tem a missão de ensinar o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor, tá? Então, isso não, o povo de Deus não foi ensinado só no Antigo Testamento, tinha muito ensino, leis e mandamentos, no Novo também. Nós vamos ver aqui que a igreja, uma das ferramentas que Deus dá à igreja é o ensino da palavra. No Evangelho de João, no capítulo 8 e versículo 30 ao 34, está lá escrito, né? Já está bem repetido, mas eu vou falar de novo. Dizendo ele estas coisas, né? Dizendo Jesus, ele estava pregando, tá? Diz aqui que muitos creram nele. Aqui foi pregação, ele estava pregando, muitos creram. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, observe que o texto lá está escrito, aos judeus. Por que judeus? Porque judeu já tinha estudo da lei do Antigo Testamento, já tinha letra. Então ele se dirigiu aos judeus, né?
Então Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. É Jesus que está falando. Então, para se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus, tem que ter a palavra e o conhecimento da palavra. E para isso tem que ouvir, tem que aprender, tem que estudar. Se a pessoa não sabe ler, escrever, ela ouve e vai aprender do mesmo jeito. Tá? E é incrível que tem pessoas que não sabem ler, às vezes aprendem mais do que quem sabe. Misericórdia, não era para ser assim não, né? Bom, aí depois o Senhor Jesus, no versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Eu sempre gosto de me lembrar que, quando Jesus disse a verdade vos libertará, lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade. Então só há libertação de verdade se tiver a palavra. Sem a palavra, não tem uma libertação, porque Jesus está dizendo aqui que é quando nós conhecemos a verdade, e a verdade está revelada na palavra, na Bíblia. Tá? Então nós precisamos ouvir, entender, para poder tomar uma decisão e o Espírito Santo trabalhar em nós e acontecer a libertação. No versículo 33, quando Jesus falou que eles precisariam conhecer a verdade e a verdade libertariam ele, tá? Por favor, que eu estou gravando, eu não posso parar agora não, tá bom? Alguém, atenda ele aí, Regiane, veja o que ele quer. E respondeu-lhes: somos descendência de Abraão. Somos descendência de Abraão. Quando eles disseram assim, quando Jesus disse, vocês serão libertos, aí eles dizem assim, somos descendência de Abraão. Tá? Aí diz assim, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Percebam aqui, Jesus disse, ouçam bem que isso é muito importante, irmão, principalmente para o tempo que nós vivemos hoje. Vocês conhecerão a verdade e aí vocês serão livres. Aí os judeus disseram assim: livre de quê? Porque nós já somos da descendência de Abraão. Né? Já somos da descendência de Abraão. Eles estavam dizendo assim, que estava tudo certo com eles, por eles serem da descendência de Abraão. Aplicando aos nossos dias hoje, a pessoa confessa Jesus, aceita Jesus, e não é discipulado, ele vai crescendo na igreja, vai desenvolvendo, o tempo vai passando, e ele vai chegar nesse ponto aqui, que quando for ensinar uma palavra para essa pessoa vai dizer: não, mas eu já sou crente, eu já sou salvo em Jesus, eu não preciso obedecer isso, não preciso obedecer aquilo, Deus não está preocupado com obras, mas está escrito. Então esse é o problema daquelas pessoas que aceitam Jesus e não são discipuladas. Elas crescem na igreja, ouvindo um e outro, e não têm uma ideia formada de uma vida com Deus. Como é que Deus quer? Então, desde que a pessoa aceita Jesus, irmãos, a igreja, nós temos que discipular, tá? E nós queremos, aqui tem irmãos na igreja, irmãs, que já têm bastante tempo na igreja, que podem discipular. Agora, entenda que o discipulado, você vai explicar palavras, vai explicar frases, vai surgir perguntas, que você já tem que ter lido a Bíblia, já tem que ter estudado a Bíblia. É claro que nem eu vou ter resposta para todas as perguntas, né? Mas nós temos que ter bastante conhecimento, porque você chega para dar um discipulado, um estudo, para ensinar a uma pessoa, e a pessoa faz várias perguntas e a pessoa fica sem saber o que falar, tá vendo? Então, nós temos aqui estudos, e eu estou à disposição. A missionária Rita está à disposição, a igreja está à disposição para ensinar, porque nós precisamos discipular aqueles que estão chegando, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Então eles disseram: não, nós somos da descendência de Abraão. Isso é a mesma coisa alguém dizer hoje: não, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus, eu já sou salvo em Cristo.
Tá? Porque tem pregadores dizendo aí, que eu vi um dizer, está gravado na internet, que Deus, Jesus, não exige nada de ninguém. Cada um, né, tem um Espírito Santo e sabe como viver. E não é assim, porque Deus levantou os obreiros para ensinar a igreja. Levantou os crentes que têm mais conhecimento para ensinar o que está chegando. Não é assim que funciona. Na Bíblia não é assim, na prática não é assim também. Aí cria-se o quê? Pessoas sem conhecimento. Aí já tem um certo tempo na igreja, já tem até cargo na igreja, quando vai se falar de uma palavra que está escrita, não me julgue e tal, começa aquela questão. Né? Então, vamos nos deter mais ao estudo sistemático da palavra, tá certo? No versículo 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Está vendo? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Depois Jesus disse que o pior pecado desses judeus aqui era que eles estavam querendo matar Jesus. Vocês dizem que são filhos de Abraão e querem me matar? Aí Jesus diz, o pai de vocês é o diabo. Como é que alguém diz que tem Deus, tem o amor de Deus, tem o Espírito Santo e quer matar? Anda difamando, anda destruindo a vida dos outros, anda semeando contenda, intrigas, mentira, mentindo ainda. Então é gravíssimo isso, né, irmãos? Por falta de estudo da palavra. Outros não é falta de estudo, outros é porque dão lugar ao inimigo mesmo. Não querem fazer a vontade de Deus. Aí é outra situação, aí já não é mais responsabilidade da igreja, tá? Vamos lá, Evangelho de Marcos 16:15, Jesus disse, ele mandou, ide e pregai. No Evangelho de Mateus 19:20, versículo 19, ele diz, ide e fazei discípulos. No versículo 19, Jesus manda fazer discípulo. O que é fazer um discípulo? O que é fazer um discípulo? Primeiro, o que é um discípulo? Aquele que aprende. Quando eu estou fazendo um discípulo, eu estou levando ele a aprender o que eu aprendi. O apóstolo Paulo disse assim, para os irmãos receber dele, porque ele recebeu do Senhor. Né? Ele disse, sede meus imitadores. Aí ele disse, porque eu sou imitador de Cristo. Então percebam que uma pessoa para discipular, primeiro, ela tem que ser o quê? Um imitador de Cristo, um exemplo de Cristo. Ela precisa ter conhecimento do que é uma vida com Jesus. Né? Então, e para ter uma vida com Jesus, não estamos falando de perfeição, né? Mas é ter uma vida alinhada com a doutrina, com a palavra de Deus. Tá? Então, a porta está aberta para nós aprendermos e ensinarmos. Aprender, viver e ensinar. Né? Então ele disse, fazei discípulos. Quando é que eu faço um discípulo? É quando eu levo uma pessoa a crer igualmente a mim. E alguns aprendem comigo e se tornam melhor discípulo do que eu ainda no conhecimento e na palavra, porque ele vai estudar ainda mais do que eu. Aprende com o pastor Rejano, daqui a pouco pode até saber mais do que o Rejano, porque estudou mais depois que aprendeu com o Rejano. E nós temos na igreja hoje pessoas que nasceram nesse ministério, que hoje são pastores, né? Já tem até um ministério, já tem ministério aqui em São Paulo e por vários lugares, em Recife, em alguns estados, pessoas que aprenderam aqui conosco, né? E obreiros e obreiras, e tem muitas pessoas que são discípulos desse ministério, aprenderam dos homens de Deus desse ministério, dos pastores, né? Porque esses pastores aprenderam com Jesus, e o discípulo é isso, tá bom? Eu fico feliz, né? Nós temos aqui o pastor Hildson, um exemplo assim, eu vou dar um exemplo, que ele aceitou a Jesus aqui, e foi aprendendo, e hoje é um homem preparado, um jovem homem ainda, preparado. E tem outros, isso é uma bênção. Porque pergunta para ele, como você conseguiu, pastor, chegar a esse nível? Dedicação, irmão, estudo. Não faltava, sempre que possível estava ali aprendendo.
alinhadíssimo comigo, ainda hoje, quando ele tem uma dúvida, me procura, eu já procuro ele também hoje, até para poder saber, né, o entendimento que ele tem, porque ele estuda bastante, não para de estudar, né, tá certo? E para que tanto estudo? Porque a humanidade, as pessoas precisam de resposta, e nós não podemos dar respostas vazias para muitas perguntas e questionamentos, tá certo? Mas um irmão pode ensinar de uma forma simples, aquilo que ele aprendeu, passa para o outro, né? Passa para o outro. Ou então passa o estudo, passa os ensinos, né? Como os irmãos fazem, tá certo? Então ele diz, Jesus dizendo, ó, façam discípulos, igual a vocês, que são meus discípulos, né? Aí ele diz, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. É importante que o discípulo, ele tem que ser formado na palavra, naquilo que Jesus ensinou. Paulo dizia muito assim, o apóstolo, dizia, eu recebi o que eu vos ensinei, eu recebi do Senhor. E tem que ser assim. Todo ensinamento que os irmãos forem receber de alguém, seja segundo a palavra de Deus. Mas tem um problema ainda, tem a questão da interpretação. A pessoa pode usar a Bíblia e interpretar, mudando o sentido do que Deus quer falar. Por isso que os irmãos devem dar uma atenção especial para o ministério que você congrega. Não é que nós somos donos da verdade, de forma nenhuma. O dono da verdade é Deus, a verdade é dele. Inclusive Jesus disse que ele é a verdade. Agora, por que eu chamo a nossa atenção para o nosso ministério? Porque você congrega aqui, eu congrego aqui. Eu congrego até hoje com o mesmo pastor Oliveira, lá em São Paulo, entendeu? Nossos cultos quase todos estão nas mídias, estudo, mando tudo para ele ouvir, peço para ele fazer qualquer correção que ele quiser fazer. Aí ele, misericórdia, pastor Vicente, misericórdia o quê? Eu continuo sendo seu aluno, seu discípulo. Foi ele que me ganhou para Jesus, foi ele que me deu leite, que me deu mingau, me deu papa, no sentido espiritual, né? Do nascimento de uma criança espiritual. Né? E ele é um homem que tem uma vida consagrada todos esses anos, né? Não tem um escândalo, é um testemunho diante de Deus maravilhoso. E são a essas pessoas que nós devemos atenção. Amém, amados? Aí nós vamos viver num ambiente congregacional de paz, de tranquilidade, né? Porque nós não estamos pegando o que está se ouvindo lá fora, que é contra o que nós ensinamos aqui, e criamos confusão, não. Ah, irmã, mas lá o meu pastor, a minha igreja... Irmão, eu fico com a palavra de Deus e o que a minha igreja ensina. Agora, isso não impede, ouçam bem, dos irmãos, isso não quer dizer que os irmãos não podem chegar, pastor Vicente, ou pastor Rejano, ou qualquer outro obreiro, irmã Rita, ou irmã Cícera, ou quem tem um conhecimento. Eu ouvi isso, eu ouvi esse comentário, esta doutrina, esse ensino, mas eu nunca vi isso na minha igreja. O pastor ensina assim, estão ensinando assim. Aí a gente vai aprofundar mais. Amém? Vai aprofundar mais. Mas não esqueçam, valorizem o ministério que vocês congregam, tá bom? Porque a Bíblia diz que cada pastor vai dar conta diante de Deus do rebanho que Deus, o Senhor, confiou nas mãos dele. Quando Jesus estava chamando Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Tá? Então, todos nós pertencemos a Jesus, mas ao pastor, com a sua liderança, que Deus lhe deu, é responsável por apacentar a igreja, cuidado, ensino, em todos os sentidos, ok? Muito bem, vamos avante. Só voltando aqui para concluir esse tópico, o ambiente ideal para nós aprendermos, repitam comigo, escola bíblica, culto de doutrina, discipulado, em grupo ou no lar, grupo de estudos, né? E a igreja tem a missão de ensinar o povo de Deus. E o povo de Deus tem o dever de dar atenção e ouvir. Tá? Eu me sinto extremamente inseguro quando eu tenho que separar alguém para uma obra espiritual, principalmente da palavra, que eu não vejo interesse nessa pessoa de aprender. E quando a pessoa diz estudar, mas separado da igreja, não quer participar dos estudos da igreja, não quer participar de reuniões, não quer se envolver com a igreja, então eu não me sinto seguro. Eu vou já mostrar por quê aqui, tá, irmãos? Porque a nossa base de sustentação de segurança é a palavra de Deus, primeiramente, e a nossa comunhão como igreja, tá?
Então isso é muito importante. Aí alguém pode chegar para um dos irmãos e dizer, não, lá é só o pastor, é só a pastora, a missionária, lá é só esse ou só aquele. Pode prestar atenção que esses não é por preferência ou por acepção, é porque esses que estão praticando, fazendo a obra, eles estão presentes. Porque eu não sei por que a pessoa é tão ausente, porque todos nós temos justificativa para não estar aqui, amém? Não é possível que a pessoa falte o mês tem 4 quarta-feira, a pessoa falta 4, não vem nenhuma, vem 2 ou vem uma, e outros estão todas, só não vem quando está mesmo impossibilitado. Então, tá? E, quando não, e alguns não vêm, justificam, pedem o estudo, tem irmão que não vem, pastor, manda o estudo para mim, que eu quero, né? Eu quero ouvir. Tá certo? Então, irmãos, é assim que nós crescemos. Palavra, oração, Espírito Santo, comunhão, nos misturando, tá? Muito bem. Aspectos gerais do discipulado no processo, né, de plantação de igreja, de iniciar a igreja, um exemplo que nós temos na Bíblia, né? No início de uma igreja, as igrejas do tempo de Paulo, dos apóstolos, elas iniciavam já com a palavra, com o ensino. Aceitou, já ia para o ensino, já iam aprender. Tá? Na igreja primitiva, né, o discipulado era visível, baseava-se na ordem da grande comissão do Senhor Jesus, que nós já lemos aqui. Então a igreja, ela fez valer, principalmente a igreja dos primeiros 300 anos, fez valer o que Jesus pediu. Ide ensinar, ide pregar, e ide ensinar. A igreja pregava e a igreja ensinava, e esse é a nossa prioridade na obra de Deus, é pregar e ensinar. Após o dia de Pentecostes, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Então é o que nós já vimos aqui. No início, já começaram a aprender. Os apóstolos faziam discípulos não somente convenciam-os a respeito de Cristo, mas mostravam-lhes como imitá-lo. Tá? Em Atos 17,3 está escrito, Atos 17,3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E esse Jesus que vos anunciamos, dizia ele, é o Cristo. Então, isso era Paulo. Então, Paulo anunciava Jesus e ensinava sobre Jesus e sobre a obra. Esse é o exemplo a seguir. Conhecer a Cristo mais profundamente. Então, o apóstolo Paulo, em Gálatas 1,16, diz assim, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem sangue. Então, Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele diz, não consultei carne e sangue. Aqui ele não foi pela mente dele, pela consciência dele, ou opinião de ninguém. Ele teve um encontro com o Senhor e se entregou a Jesus, e dali ele foi ser apóstolo. Ele perdeu tudo, irmãos. Perdeu a posição social, tanto religiosa como política. Ele tinha uma boa relação com o Império Romano da época, antes de conhecer Jesus. Era o principal, né, da religião judaica, era um dos principais. Com certeza tinha riqueza, tinha família, mas largou tudo, né, por Jesus. E para pregar e para ensinar, que foi a missão maior do apóstolo, né, porque assim Jesus quis. Bom, crescer e chegar à maturidade cristã. Então, toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, o Senhor Deus espera que ela cresça em conhecimento. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, todos nós devemos ter, até mesmo é uma obra do Espírito, um desejo de crescer, de desenvolver, de aprender mais, para servir bem ao Senhor. Na nossa vida, eu e Deus, você e Deus, e também passar para outros, ensinar a outros, tá? Isso é muito importante. E aí nós vamos chegar à maturidade cristã. Então, conhecer de maneira teórica apenas, o que é teórico? Só na letra, não é suficiente, não basta. Por isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então,
ensino e prática. Eu tenho que ensinar o que eu li, estudei e estou vivendo. Né? Se eu estou ouvindo, irmãos, nós estamos ouvindo, estamos aprendendo para viver, nós vamos ter facilidade de ensinar outro. É a mesma coisa de uma profissão. Vou dar um exemplo aqui do Silvio, né? O Silvio é cabeleireiro, ele teve que aprender, não foi, Silvio? E vive, pratica todo dia. Ele não vai ter dificuldade de ensinar, né, Silvio? Agora, se ele tivesse só aprendido as técnicas e não tivesse praticado, se alguém pedisse para ele cortar um cabelo para aprender, ele não ia saber. Mas hoje ele pode ensinar as técnicas, cortar o cabelo para o outro ver, né? E vai dar certo. Assim é a vida espiritual também, Silvio. É o seu discípulo. No cabelo, você vai fazer discípulo para Jesus agora. Então é bem simples, amém, irmãos? Um dos maiores discipulados é a vida que nós vivemos. Irmão, vai dar um discipulado ali para uma pessoa, mas eu não sei ler, eu não sei. Vai lá e fale para ela da fé que você tem em Deus, da vida que você vive com Deus. Já está discipulando, a pessoa já está começando a ver. E tem pessoas que é discipulada só em ver o outro também, né? Começa a querer aprender o que o outro está aprendendo, viver o que o outro está vivendo. Olha que coisa linda, né? Vamos lá. Metodologia, um método para o discipulado. Primeiro passo, pregar. Primeiro eu tenho que falar, né? E na pregação e no ensino, irmãos, nós temos que pedir o poder do Espírito Santo. E esse poder, nele está a sabedoria. Paulo disse, eu não vim a vocês com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com palavras de sabedoria do Espírito. O Espírito fala conosco, mas eu preciso ler e estudar. Ou se eu não sei ler e estudar a letra, eu ouço bem. Tá? E aí o Espírito Santo vai me dar poder para falar, lembrar e para ensinar. Tá? Então, pregar o Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Aqui tem um ponto importante, irmãos. Lembra que Jesus perguntou aos discípulos, quem o mundo, as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram, profeta, esse, aquele. Jesus disse, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu tenho certeza que ali teve um silêncio, mas Pedro, se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse, Pedro, não foi você que descobriu, carne e sangue, não foi você. Foi meu Pai que te revelou, foi o Espírito que te revelou. Qual é a lição para nós, futuros discipuladores e futuros discipuladores? É que não são somente a leitura da Bíblia, das letras e falar que as pessoas vão ser convencidas de Cristo, que Cristo é o Senhor, que devem aceitar Jesus, mas é o poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas que vai levar elas a crer na palavra que nós estamos falando, que é a palavra de Deus. Por que que isso é importante? Porque tem pessoas que vão evangelizar e ela fica fustigando o outro, oprimindo o outro, causa até uma revolta. Você tem que aceitar Jesus por isso e por isso, senão você vai não sei para onde, senão vai acontecer isso com você, senão você pode morrer ainda hoje, e cria um ambiente de terror. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Fale de Jesus, nós vamos falar de Jesus. Quem é Jesus? Qual foi a obra dele? O que foi que ele veio fazer? Eu me lembro, nunca esqueço que eu estava conversando com um amigo meu, no meu trabalho, na hora do almoço, e ele, sabendo que eu era crente, ele já veio para cima de mim, falando de muitas vantagens na religião dele, né? E resumiu dizendo, eu tenho muita fé em Deus. Ele quase me deixou sem palavra, falou muito. Eu perguntei para ele, e Jesus? Aí pronto, ele disparou, falando quem era Jesus. Aí eu disse a ele, agora me diga qual é a principal obra de Jesus neste mundo. Aí ele falou, disse, não, ainda não é essa daí. É salvar a mim e a você do fogo do inferno. Porque ele se demonstrou muito sábio, né?
e era amigo meu. Aí eu fui falar para ele, quem é Jesus, a obra do Senhor, quem somos nós pecadores, e o Senhor veio para nos livrar do inferno, da condenação eterna, mas não só para isso, para nos dar uma vida maravilhosa. Então, quem vai pregar, não acredite, olha, não acredite que as pessoas vão se converter pelo tom da fala, pelas palavras que nós vamos usar. Eu vou falar essa palavra agora e ele vai se converter. A pessoa fica irada às vezes, porque ela se sente às vezes humilhada, destratada. Eu vou falar uma coisa aqui que a irmã Maria do Carmo vai confirmar, não precisa citar o nome, irmã Maria do Carmo, mas tem uma pessoa que visitava a igreja e ela deixou de visitar e perguntaram para ela assim, por que você não vai mais na igreja dos crentes? Ele disse assim, não vou porque os crentes lá me faz negar Jesus. Está lembrado, irmã Maria do Carmo? Está mesmo? Pronto. Sabe por quê? Porque ele disse que toda vez que ele vinha na igreja, os crentes ficavam insistindo para ele aceitar Jesus. E ele disse que aceitou Jesus desde quando nasceu. E eu também, antes de assumir esse compromisso com Jesus, eu já criei em Jesus, e muitos de nós aqui já criamos o Senhor Jesus. Então, às vezes, a forma do apelo acaba até afastando as pessoas da igreja. Teve um rapaz na nossa igreja há muitos anos, que terminou a pregação e o pregador ficou uns 20 a 30 minutos insistindo com aquele rapaz para ele aceitar Jesus. Só tinha aquele rapaz na igreja de que ainda não era crente. E aí, já terminou a pregação mais de 9 horas, já estava chegando às 10 horas da noite, aí o rapaz veio na frente e aceitou, veio e disse, eu aceito. Quando terminou o culto, que os irmãos foram cumprimentar ele, ele disse, não, eu não sou crente não. Mas você aceitou, eu aceitei para ele terminar o culto. Não é isso não, irmãos. O evangelho, ele é para ser pregado, ensinado, àqueles que ainda não decidiram, mas quem vai convencer eles é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convencer, meu irmão, ele vem chorando, como eu já vi muitos chorando, levantando as mãos. Teve uma vez aqui na nossa igreja, terminou o culto, aí a irmã disse assim, hoje eu ia aceitar Jesus, mas o pastor não fez o apelo. A irmã disse, não é por isso não, pastor, a irmã quer aceitar Jesus, veio aqui, fizemos uma festa, e ainda hoje ela é crente. Olha, quando nós terminamos uma pregação, o que nós podemos fazer é convidar as pessoas a tomar uma decisão. Você deseja hoje assumir um compromisso de fé com o Senhor Jesus? Você decide hoje servir a Deus com a mesma fé que nós servimos? É assim. Quando eu cheguei aqui no Ceará, há 21 anos atrás, tinha um hábito aqui na igreja que a pessoa vinha visitar e a pessoa do lado ficava puxando pelo braço a pessoa para aceitar Jesus. Eu tive que pedir para acabarem com isso. Porque não é assim que Deus trabalha. Entendeu? Não é com ameaça, não é lançando em rosto, não é maltratando, não é se colocando mais, eu sou e você é isso. Não, esquece isso. Isso é aquela coisa do publicano e do fariseu. Todos nós somos pecadores, amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, quando forem, por isso que tem que vir para os estudos e aprender, porque quando for para os lares, nós temos toda uma orientação de como trabalhar dentro dos lares. Porque as pessoas vão nos querer lá de novo, lá no lar dela de novo. Mas da maneira que nós trabalhar lá, a pessoa manda dizer, olha, não venham mais aqui não. Que ela se sentiu agredida, maltratada, e quem convence, está escrito, é o Espírito Santo, não são nossas palavras. Pode falar, diaconisa Maria do Carmo. À vontade. Sim. Com certeza. Exatamente. Não precisa. Com certeza. Amém. A irmã Maria do Carmo está dando um exemplo, né, do nosso irmão Zé, que há tempo está aqui, né? A irmã Rita demorou 1 ano para decidir por Jesus. Ela não pode querer que o outro decida na primeira palavra que ela fala, né, irmã Rita Félix?
1 ano e 6 meses. O tempo é de Deus, amém? O tempo é de Deus. Quando chegar a hora, o Espírito Santo, sim, irmão Zé. Exatamente. O irmão Zé já está dando aula. Amém. O irmão Zé está dando aula. Amém, vai chegar. Olha, o pastor Luiz, que muitos aqui conhecem, hoje é um mestre, um doutor em teologia, né? Está na internet aí, fazendo uma obra maravilhosa para Deus. Tem um canal, né? Um professor maravilhoso. Ele ia na igreja, com frequência, ia nas escolas bíblicas. Aí um sábado, ele estava numa noite, de sábado para domingo, numa boate, fumaça, muita loucura, muita coisa errada, e ele ouviu uma voz que ele conta que tomou um susto, olhou, não viu ninguém, estava assim meio isolado, uma voz que disse: o que é que tu estás fazendo aqui? Ele disse que bateu um tremor no corpo dele, e ele não segurava as pernas, e ele disse para Deus assim: Senhor, que ele já conhecia, né, estava ouvindo, já havia ouvindo, se o Senhor permitir que eu chegue em casa vivo hoje, de sábado para domingo, amanhã de manhã no domingo, eu vou para a igreja e vou te aceitar como meu Salvador. Aí ele chamou os amigos, foi para casa e no outro dia foi para a igreja de manhã, era a escola bíblica de manhã, ele foi e aceitou Jesus, né, há mais de 30 anos serve a Deus. Então, meus irmãos, quando Deus chama, vem. Agora, ensine, pregue, fale de Jesus, fale da obra da redenção. E você vai ver, nós vamos ser surpreendidos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. É necessário pessoas preparadas, viu, irmãos, para ensinar. Tanto na palavra, como falar com as pessoas, como entrar e sair num lar. Eu vi muita confusão nas ruas. Aí os crentes diziam que era o diabo, não era o diabo não, os crentes que às vezes não sabem trabalhar, ficam agredindo as pessoas. Não pode. Teve um missionário, eu ouvi um missionário dando testemunho, que ele fez muitas grandes obras para Deus, né? Ele, mais de 50 anos de evangelho, já dorme no Senhor, e ele disse que tinha uma igreja, num lugar, e lá, há muitos anos atrás, havia uma resistência no nosso país muito grande aos crentes. Crente apanhava, crente era torturado no nosso país, né? E ele disse que foi separado para a obra missionária, lá nesse ministério dele, né? E aí houve um problema, mataram um pastor que estava fazendo uma obra numa cidade que era muito resistente aos crentes. Mataram o pastor em cima do púlpito, a igreja fechou, se acabou, os crentes foram perseguidos lá nesse local, e passou algum tempo, ele nas orações dele e falando com Deus, o Senhor falou com ele, para ele ir para lá. E ele chegou à direção da igreja e falou à direção da igreja, que Deus tinha falado com ele. A direção, não, só quando Deus falar conosco também, porque lá já mataram um, a gente não quer que você seja morto lá, é muito tal. Aí ele disse que pediu então a direção. Então vocês colocam um propósito aí diante de Deus, para Deus falar com a igreja, com os irmãos, né? Porque Deus já falou comigo. O Senhor confirmar. E Deus confirmou, e ele foi enviado. Aí ele contando como foi que ele fez quando chegou nessa cidade. Ele era pai de uma colega de trabalho minha, quando eu trabalhava em São Paulo, né? Na empresa. E ele disse que chegou lá, ele não foi reabrir a igreja que estava lá, até destiorado a igreja, né? Quebraram portas, né? Estava lá aquela coisa, né? Telhas, tudo. Ele começou a fazer o quê? Uma palavra? Discipular. Ele começou a ir nas casas das pessoas. E souberam que ele estava indo na casa das pessoas. E pessoas que foram contra a igreja, que começaram a ouvir ele falando, começaram a botar atenção e a aceitar Jesus.
Quando ele já tinha um número grande de pessoas, que ele foi em várias famílias, ganhou algumas famílias que eram os piores inimigos, aí ele reabriu a igreja. Aquele povo que derrubou, levantou a igreja, Barrito. E ali se tornou uma grande obra, e aquela região expandiu e entrou para a história desse missionário. Porque hoje eu conheço que era inimigo meu, que hoje é servo de Deus, que falou coisa desagradável a mim, que é servo de Deus hoje, mas eu não ganhei ele gritando, disputando com ele fé e forçando ele a ser crente. Tá? Então entendam, palavra, poder de Deus, orar para Jesus falar com as pessoas, poder de Deus para o Espírito Santo nos dar a palavra. A gente não pode chegar e falar o que quer, eu posso até trazer um papel escrito, mas o Espírito Santo vai falar o que eu falo e o que eu não falo ali no que está escrito. Amém? Então eu peço em nome de Jesus, não use o púlpito dessa igreja, ninguém, para agredir ninguém aqui na igreja, por favor. Pregue o evangelho, anuncie quem é Jesus. E dentro dos lares também não. Por isso que quando alguém quer ajudar a fazer estudo, dar estudo e nos lares, eu peço para ir com quem já tem experiência. Para que aquele que está começando veja como é que nós trabalhamos. Tá? Porque o evangelho ele é de paz. Está escrito que se alguém pedir alguma explicação da nossa fé, para nós responder com mansidão. Então, não tem lugar para confusão e para briga, né? Vou já encerrar, irmãos. Glória a Deus. É necessário pessoas preparadas para discipular. Se necessário, itinerante. Pessoas preparadas podem dar estudo aqui, nos lares, em outras congregações, tá certo? Mas tem que estar preparada. E o preparo inclui saber falar com as pessoas, saber entrar e sair. Tá? Atos 13, 1 a 4. Ó. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Ó. Isso é em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Lá tinha na igreja profetas e doutores. Esses profetas, tá, eram os pregadores, que Deus usava também em revelação. Revelava, o caso de Paulo, que o profeta revelou que o que aguardava ele era açoite, era peia, né? E doutores, quem são os doutores aqui? Não é medicina não, doutor aqui é doutor da palavra. São pessoas que conheciam profundamente a palavra, que é o conhecimento da letra e do Espírito. Aí ele cita aqui, ó, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. No versículo 2, diz aqui, ó, em Atos 13, versículo 12, 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o que era que a igreja estava fazendo? Servindo. Antes de nós sermos chamados para um cargo, para uma posição, para uma missão, qual deve ser a nossa posição? Servindo, adorando. Está ali, ó. O que a igreja necessitar, nós estamos ali. Servindo, o que for preciso. Jesus é o maior exemplo de mestre-servo. Mestre-servo, que servia, que lavou os pés dos discípulos. As pessoas ainda hoje confundem posição com grandeza. De forma nenhuma. Posição na igreja não é grandeza, é servir. Então, antes deles serem separados, primeiro eles serviam. Aí diz, e jejuando, a igreja estava orando e jejuando, para Deus salvar, para Jesus salvar, para Deus enviar. Aí o Espírito Santo falou, ó, e disse o Espírito Santo, apartai-me. Quem é que vai ser separado para a obra do ministério? Para pregar, para ensinar? É quem está servindo. Qual é a maior obra que nós podemos fazer no templo? Adorar a Deus. Não importa se eu vou pregar, ensinar, se eu vou louvar, se eu vou orar. O que é que eu vou fazer? Eu vou adorar a Deus. Desde a portaria, tudo que eu fizer na igreja, eu estou servindo ao Senhor. Tá? Então nós não podemos nos confundir. Versículo 3 diz, e jejuando e orando,
a igreja, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus irmãos, esse versículo 3 mostra que todo missionário, todo aquele que vai fazer a obra de Deus, ele tem que ter a aprovação de Deus e da igreja, do ministério. Aqui diz que eles colocaram as mãos sobre aqueles que foram separados, para separar e para enviar, e os despediram, ou seja, vão em nome do Senhor, façam a obra do Senhor. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram, né, a Seleucia, e dali navegaram para Chipre e foram fazer a obra do Senhor. Na Bíblia também, irmãos, nós temos os discípulos especiais que foram citados. Tinha muitos outros, com certeza. Timóteo, Silas, Lídia, Áquila, Priscila. Está lá em Atos 15, 40 e Atos 16 e versículo 1. Eram aqueles discípulos que estavam ali fazendo a obra com o apóstolo. Tá? E esses discípulos, a obra dos discípulos envolve pessoas que sejam crentes de verdade. Então, quem quer fazer a obra de Deus, primeiro tem que ter testemunho. Diante da igreja, diante de Deus, da sociedade, uma pessoa idônea, uma pessoa consagrada, que amam ao Senhor e a igreja dele. Quando é que nós provamos nosso amor pela igreja do Senhor, irmãos? É quando nós nos dedicamos a ela. Totalmente. Não importa o que eu vou fazer, mas eu estou lá. Eu estou presente. São esses que Deus, o Espírito Santo vai chamar. Né? Que ame ao Senhor e à sua igreja ao ponto de se doar inteiramente. Não é quando bem quer, no dia que quer, na hora que quer, quando... Não. Aqueles que querem fazer realmente a obra, primeira coisa é dedicação, irmão. Claro que todos nós temos nossas limitações, e Deus sabe, e o pastor também procura conhecer cada um, e Deus entende isso. Atos 15, 40, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu. Atos 16, 1 e 2, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho. Ó. As pessoas já davam testemunho de Timóteo desde cedo, era um jovem ainda. Tá? Então, meus irmãos, na próxima aula nós vamos estudar o discípulo e a missão integral de pregar e ensinar. Tá? Próxima aula, o discípulo e a missão integral de pregar e ensinar. Aí nós vamos entrar em detalhes de como fazer. Entrar e sair, como é que tem que ser feita realmente a obra do Senhor, porque eu sei que aqui tem pessoas que têm capacidade, mas precisa de algumas orientações para a gente não ter problemas, tá bom? As palmas engrandecem o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar e agradecer, porque a hora não permite mais nós falar, não é? Tá bom? Glória a Deus. Lembre aí daquelas pessoas que precisam de oração, que estão enfermas, precisam de uma cura, tá bom? Lembre daqueles que estão passando por dificuldades, né, espirituais, estão de alguma maneira aí desanimados, para Jesus reanimar nossos irmãos, dar força. Vem cá, irmã Sandra Regina, eu quero orar especialmente pela irmã Sandra Regina. Os irmãos, às vezes, ouvem o nome e ainda não ligou o nome à pessoa. Vamos lembrar sempre da irmã Sandra, que ela quer servir a Deus, mas as lutas têm sido grandes, né, irmã Sandra? Mas Jesus é maior, e eu quero que a igreja ore por ela. Fique aqui, por favor, para a igreja ver a irmã, e nós orarmos pela irmã, para Jesus dar vitória no lar dela, na família dela, em nome de Jesus, tá bom? A irmã Vera, falei com ela agora à tarde, ela já está em casa com o Diego está se recuperando bem, graças a Deus, né, irmãos? Vamos pedir para que o Senhor realmente faça uma obra na vida daquele jovem homem, salve e liberte ele, em nome de Jesus, tá bom? Ore a Deus conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua filha, meu Deus, a irmã Sandra, que tem passado por grandes lutas, tribulações, que tem enfrentado muitas dificuldades nas adversidades da vida dela, Senhor. Nós invocamos o teu poder celestial sobre ela, Senhor, nesses momentos de tristeza, de dor, de aflição, que o teu Espírito, o Espírito Santo, Senhor Deus, venha consolar, fortalecer, venha firmar ela, venha ajudar ela
nas fraquezas dela, como o Senhor ajuda a todos nós, para que ela possa superar, para que ela possa confiar, esperar, para que ela possa, meu Deus, permanecer, não desistir da fé, da batalha espiritual que ela tem enfrentado. Salva o João, seu esposo, Senhor. Salva, Senhor, a sua filha, Vitória Ingrid. Opera um milagre dentro daquele lar. Abençoa aquelas crianças. Livre de todo o mal, das doenças, das enfermidades. Em nome de Jesus. Pai Celestial, eu rogo a tua bênção sobre esta família. Salvação, libertação. Pai, eu oro pela irmã Vera. Meu Deus, dai força e graça à tua filha, para que ela esteja sempre firme na tua presença. Ajuda a tua filha e toda a família, diante das lutas que tem passado com o seu filho Diego, ó Pai. Salva o Diego, liberta o Diego. Espírito Santo, opera a obra perfeita na vida daquele homem, Senhor. Tem misericórdia. Olha, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, irmã Josefa, diaconisa Josefa, a nossa irmã diaconisa Flocelia, irmã Rita, meu Deus, diaconisa Lúcia Vidal, abençoa, Senhor, nossa irmã Maria Melo, Senhor, nossa irmã Paula Oliveira, dá saúde a ela, meu Deus, nossa irmã diaconisa Maria do Carmo também, que tem passado por problema, dá saúde à irmã Cícera também, meu Deus, opera maravilhosamente, opera na vida do nosso irmão Antônio, esposo da irmã Dária, Senhor, dai força e graça a ele, ilumina o coração dele, a alma e o espírito, para ele vir aos teus pés, a tua presença, te adorar, te louvar. Eu peço, meu Deus, por todos que estão enfermos, que precisam de um milagre, aqueles que desejaram estar aqui e não puderam, abençoa, livra eles de todo mal, aqueles que estão desanimados, estão abatidos, estão contrariados, estão embaraçados, meu Deus, desfaz todo o embaraço, ajuda a cada um de nós, a cada filho teu, a estar na tua presença, renova nossas forças, o nosso ânimo diante de ti todo dia, Senhor, lança por terra toda a obra de Satanás, desfaz toda a obra das trevas, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nos abençoa na missão maior da tua igreja, que é pregar e ensinar, que é orar, meu Deus, pelos enfermos, que é manifestar o poder e a glória do teu reino, nos dê a sabedoria, meu Deus, do teu Espírito, nos abençoa também, gerando em nós cada vez mais vontade, desejo de ler, de estudar a tua palavra, de orar, de buscar, de consagrar, de se separar para ti, Senhor, para que o Senhor faça a obra que o Senhor deseja fazer através de nós, ó Pai. Coloca na vida dos obreiros da tua casa o desejo de estar na tua presença, de estar comungando a fé, congregando e aprendendo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te peço, faça crescer a sua obra através de cada um de nós, Senhor. Usa cada um dos teus filhos, meu Deus, na medida do dom que o Senhor deu a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos livre das doenças, das enfermidades, de todo o mal, da violência, guarda a nossa casa e a nossa família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, pedimos a tua bênção, em nome do Senhor. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém? Na gloriosa paz do Senhor, o Senhor os abençoe.